mais uma vez, os senhores vereadores, as senhoras vereadores, funcionários do município, os jornalistas, hoje também temos um jornalista, cumprimentar e dar-vos as boas-vindas. Temos hoje uma reunião extraordinária, onde vamos votar o orçamento municipal e mapa pessoal, assim também como os orçamentos das duas empresas municipais. Entrando no ponto 1, que é o orçamento, grandes opções do plano e mapa pessoal, eu farei uma breve apresentação, depois entraremos na fase das questões e depois a vereadora Inês fará aqui também um pequeno resumo daquilo que é as questões do mapa de pessoal, à semelhança do que temos vindo a fazer nos últimos anos. Começo pela apresentação do orçamento para 2021, dizer que é um orçamento que tem aqui ainda algum otimismo, apesar da incerteza que nós temos e não podia deixar de ser. Dizer que antes deste orçamento fizemos as normais reuniões com as juntas de freguesia, fizemos também a reunião com a oposição ao abrigo do Estatuto da Oposição, onde enviámos o documento e esperámos a entrega de propostas, e dizer que este é um orçamento maior que o do ano passado. O ano passado é um orçamento de 61,5 milhões de euros, o orçamento para 2021 é de 64,1 milhões de euros. Há um aumento de 4% relativamente ao orçamento do ano anterior e tem cerca de, em números mais efetivos, cerca de 2,6 milhões de euros a mais. Dizer que naquele quadro da incerteza que eu disse ainda há pouco, e falámos nisso também quando referimos, já em reuniões anteriores, algumas questões relacionadas com o ano 2021 pelos municípios, a Associação Nacional de Municípios e o Governo preveem que pela primeira vez em 10 anos, no seu global, os municípios venham a apresentar um déficit. Portanto, e isso muito por aquilo que é as questões da pandemia, aquilo que também os municípios têm reivindicado, que é uma ajuda clara, à semelhança do que outros países da União Europeia estão a fazer àquilo que é o seu patamar autárquico, do Governo aos municípios. Não havendo, há que continuar com o trabalho como temos feito por aqui. Dizer que este orçamento de 2021 também tem aqui uma particularidade que achamos que é importante de referir. É a primeira vez que apresentamos um plano orçamental plurianual, isto ao nível da receita e da despesa, isto no âmbito do previsto do SNC-AP, ou seja, isto é uma previsão de receita e despesa 2022 até 2025. Como não podia deixar de ser, este é um orçamento marcado por aquilo que é a pandemia, por aquilo que são as questões sociais, e se repararem, e quem analisa o orçamento facilmente percebe que são as funções sociais que em 2021 vão ainda ter um reforço maior relativamente àquilo que era o ano transato, ou seja, as funções sociais do nosso orçamento são cerca de 19,9 milhões de euros. Eu acho que é importante de o referir numa altura e com uma conjuntura como aquela que vivemos atualmente. Dizer ainda que neste orçamento muitas das receitas correntes são canalizadas para despesa de capital, ou seja, com receita corrente nós estamos a fazer investimento. Eu acho que é de salutar e mostra também aquilo que é as práticas de boa gestão que são levadas a cabo neste município, e posso dizer que são cerca de 12,7 milhões de euros, repito, de receitas correntes que são canalizadas para investimento. Tivemos a oportunidade de referir que continuadamente temos uma política de diminuição de impostos com um aumento do investimento. Isto temos-lo dito, vamos diminuindo pouco a pouco aquilo que é os impostos municipais, alguns deles que nunca tinham sido diminuídos no nosso concelho, de maneira a que haja aqui um equilíbrio claro, sem comprometer as contas do nosso município. Temos, como é sabido, sempre rúbricas que são pesadas. Nós, num orçamento de 64,1 milhões de euros, temos aqui algumas rúbricas que têm sempre peso. Eu dou aqui 4 exemplos de rúbricas que podemos verificar o peso que têm e a influência que ainda têm no nosso orçamento. As despesas com pessoal são cerca de 15,5 milhões de euros. Temos a iluminação, quer dos edifícios, quer a iluminação pública, que são cerca de 2,5 milhões de euros. Temos a recolha e tratamento de resíduos sólidos, que são cerca de 2 milhões e 300 mil euros, e temos o serviço de dívida, que são cerca de 4 milhões e 300 mil euros. Nós aqui estamos a falar em números redondos, aproximadamente quase 30 milhões de euros, ou seja,
pouco menos do que de metade do nosso orçamento. Mas, voltando àquilo que estava a referir ainda há pouco, a questão do investimento. O investimento para este ano, para o ano 2021, ronda os 20,6 milhões de euros, ou seja, é mais ou menos 1/3 daquilo que é o investimento. E dizer que o investimento que está previsto neste orçamento, eu acho que isto é importante de referir, o orçamento está previsto, é todo orçamento sem dívida, ou seja, o que está aqui será mesmo passível de ser realizado. Sendo certo que relativamente a este investimento, muito dele é influenciado pelo Portugal 2020, nós temos cerca de 12 milhões de euros de obras com fundos comunitários, e essas obras, como é sabido, e veio a reunião de Câmara e foi à Assembleia Municipal, também temos um empréstimo que foi já autorizado do Banco Europeu de Investimento, que pode ir até 1,7 milhões de euros e que dá uma tranquilidade relativamente àquilo que é a boa execução dos fundos comunitários. Como sabem, destes 12 milhões de euros teremos que arranjar 15% da verba própria e com este empréstimo dá-nos aquela garantia para uma boa tranquilidade do ponto de vista financeiro e mesmo que havendo uma incerteza que nunca sabemos, há uma garantia clara que os fundos comunitários são executados e a tempo. E nós podemos referir, no final farei aqui alguma apresentação de algumas grandes obras que estão a decorrer, nomeadamente obras do PEDU, obras do Pacto, também a questão do fibrocimento, que achamos que é importante. Há algo que não nos cansamos de referir e muitas vezes sabemos, e felizmente temos aqui um executivo em que os 9, eu repito isto porque já tivemos aqui situações no passado em que as coisas não foram assim, mas em que os 9 têm uma grande proximidade com as juntas de freguesia. E nós temos um reforço destas parcerias com as juntas de freguesia e quero dizer que no orçamento para 2021 temos 6,2 milhões de euros, repito, 6,2 milhões de euros para as nossas freguesias. Cerca de 9,7% do orçamento da Câmara Municipal de Santarém é para as juntas de freguesia. Há um aumento de 7,5% relativamente àquilo que foi o orçamento para 2020. E quer dizer que destes 6,2 milhões de euros não há dívida, porque nós já tivemos muitas vezes no passado olhávamos para aquilo que era o orçamento que ia à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal e víamos lá muitas verbas para as juntas de freguesia, mas metade dessas verbas era dívida às juntas de freguesia e muitas era factorings que andávamos a pagar do passado. Esta não. Está limpa e expurgada de factorings e está expurgada de dívida. O município tem as contas em dia com as suas juntas de freguesia e, repito, 9,7% do orçamento municipal é para as juntas de freguesia. Continuamos com aquilo, tive a oportunidade também de falar destas questões quando foi a apresentação, a reunião ao nível do Estatuto da Oposição, no apoio ao associativismo, continuamos com os 350 mil euros de apoio, referimos isso, que mantivemos esta verba, estamos a pagar, que isto fique claro, aos clubes, independentemente de haver atividade ou não haver atividade. Foi garantido por mim e pelo Sr. Vice-Presidente que isto seria feito assim até ao final e para o ano a mesma coisa. Sabemos que é fundamental que este dinheiro entre nessas associações para que as coisas continuem desta maneira. Temos ainda previsto 110 mil euros para grandes eventos, e também fica aqui há um acordo nosso, ou seja, se não puderem para grandes eventos, podem não se vir a realizar, teremos também que arranjar maneira de poder, por outras vias, que seja para a ajuda aos clubes e associações do nosso concelho. Depois temos também diversas obras em equipamentos esportivos, e refiro aqui o Campo das Padeiras, em Pernes, na Agrária, ou seja, que já vai entrar agora o novo Conselho, a nova administração do Instituto Politécnico, penso dia 14 vai tomar posse e podemos também então dar aqui o passo significativo para aquilo que já está apalavrado para podermos fazer. O Campo de Reiro e Campo da Ribeira estamos à espera dos projetos, também já apresentámos pelo menos um deles publicamente, para poder lançar as obras e acho que é importante esta concretização destes projetos e, portanto, concretização física, não ficar só pelo projeto, porque estamos só à espera de projetos para os lançar e estamos à espera de protocolos firmados, nomeadamente com a Escola Superior Agrária. Há também um apoio ao associativismo cultural, que está plasmado
aqui neste nosso orçamento para 2021, onde temos os 150 mil euros a distribuir pela nossa atividade cultural, para além daquilo que é a atividade cultural normal. Podemos ter aqui algumas limitações, mas não iremos desistir de ter esses apoios. Temos também apoio para pequenas obras e para obras nas coletividades e no associativismo cultural. Como não podia deixar de ser, há pouco falei nas funções sociais, e nós temos também no orçamento para 2021 diversos apoios a projetos sociais, ao nível daquilo que é a inovação social. Temos verbas para a comparticipação do programa PARES. Há várias candidaturas que vão poder ser lançadas até ao final do ano. Espero que para o ano, temos aqui algumas verbas, mas espero que para o ano possamos estar a fazer uma alteração orçamental e ainda colocar mais verbas. É sinal que todos, porque entretanto chegaram mais alguns, que todos aqueles que querem candidatar-se ao PARES podem ter essa possibilidade. Recordo que o município de Santarém, ainda no ano de 2018, para comparticipação com algumas entidades que estavam a fazer obras, investiu e deixou nessas entidades quase 500 mil euros em 2018. Temos também o apoio ao nível dos EPIs, que é uma coisa que estamos a tramitar a nível do acordo quadro com a comunidade intermunicipal, pensamos ser importante nesta altura de pandemia. E temos também aquilo que é o reforço de vários programas sociais, de acordo com os nossos regulamentos municipais, para ajuda às pessoas que possam mais necessitar. Ao nível da segurança, e temos aqui a questão da videovigilância, esperamos que, ao nível da proteção de dados, se ultrapasse tudo para podermos efetivamente ter isto. É só o lançar, já é a segunda vez que está no nosso orçamento. É uma questão que não depende de nós, infelizmente, e como sabem, várias têm sido chumbadas pelo país. Esperamos que a nossa não seja, que avance rapidamente. Temos aqui também apoios neste orçamento para obras nos quartéis dos bombeiros, apoio à comparticipação de compra de equipamentos por essas entidades e, portanto, indo ao encontro daquilo também das entidades que agora, durante esta altura pandémica, têm tanto dado de si por todos nós. Ao nível da educação, como tive a oportunidade de referir, é do conhecimento, e a própria Associação Nacional de Municípios tem falado bastante nestas questões, que é o aumento. Nós já tínhamos aqui um custo grande com as auxiliares, mas esse custo aumentou. Esse custo que nós vemos como um investimento aumentou. A mesma coisa se passa com os transportes e, portanto, isso de alguma maneira tem vindo a ser refletido nos orçamentos. Temos também aqui obras importantes ao nível da educação: o pavilhão de Alcanedo, o pavilhão de Pernas, a escola de Amiais, que começa no início do mês de dezembro, a escola de Alcanhões, que vai ser adjudicada brevemente, a Póvoa da Zeta, que estamos a concluir projeto, diversas escolas que estamos também a iniciar projeto, a questão do fibrocimento, e, portanto, estamos ao nível daquilo que é a educação, a trabalhar de uma forma muito concreta, não só a nível humano, mas também dotar todas as condições para que o nosso Conselho continue a ser diferenciador ao nível da educação. Ao nível do desenvolvimento económico, temos aqui a gestão do desenvolvimento económico de Alcanedo. Estamos a concluir projeto, será-nos entregue para fazermos toda a questão infraestrutural daquele desenvolvimento económico. Portanto, temos tido reuniões com todos os proprietários e estamos a tramitar para que possamos, no início do ano, lançar o concurso para estas infraestruturas. No desenvolvimento económico de Perda, ao nível, estamos a desenhar um plano estratégico para poder revitalizar de vez aquela zona, e também, ao nível daquilo que já trouxemos à nossa reunião, o apoio ao Centro de Excelência da Agroindústria também é um dos vetores que está aqui marcado no nosso orçamento. Ao nível da consolidação financeira, dizer que mantemos a tendência de consolidação financeira, pagamos a uma semana, e temos, relativamente àquilo que é o nosso incremento, a percepção que o município cada vez mais é um município respeitado e que os seus indicadores económicos acabam por continuar a subir. Nós, como tem sido a panagem dos últimos anos, temos dividido esta apresentação por seis eixos estratégicos. O primeiro é aproveitar o máximo o quadro comunitário. Nós, no quadro comunitário, como já referi, temos 12 milhões de euros de obra a decorrer, e esta obra, parte dela está adjudicada, está consignada a outra está no Tribunal de Contas. Dou só aqui alguns exemplos: o Mercado de Santarém, o PGES, a requalificação de António dos Santos,
o Lar de Alcácer, o bairro Carlos Gulbenkian, o pavilhão de Alcanedo, que já referi, a requalificação de Santeiria, que começou hoje, efetivamente, a obra, a desenvolvimento económico que falei, a requalificação de São João de Alporão, que a semana passada levámos a reunião de Câmara, os percursos confortáveis, a remodelação do Lar Ramiro Nobre, a EB1 da Miais, que já referi, a envolvente o Convento de São Almester, o Parque de Autocaravanismo, a coleção de Oliveira Marreca, que está a decorrer, o combate ao insucesso escolar, que também tem fundos comunitários, que há pouco não referi na parte da educação, a Serra Visconde do Pilar, a realização desse lar, e, portanto, esta é um dos primeiros desígnios que temos, e temos conseguido, de uma maneira clara, como disse, fazer este aproveitamento e também correndo à linha B, que é importante referir. O reforço das associações do Conselho, que referi ainda há pouco, a questão das juntas de freguesia, o apoio cultural, o apoio associativismo, também já o referi, e a questão relativamente ao Conselho, ao nível da educação, que referi ainda há pouco, acho que é importante, também ao nível daquilo que é o Santarém como um destino turístico e de cultura e lazer, cruzando todos estes estados, apesar de ser um ano atípico, nós temos dados, indicadores do INE, que quase que duplicámos aquilo que era a visitação a Santarém nos últimos 3, 4 anos. Claro que há aqui também uma externalidade positiva relativamente àquilo que foi o turismo em Portugal, mas quero crer que também a estruturação de algum produto que vínhamos fazendo leva a que isso tenha aumentado. E em 2019, os dados que tínhamos era de 90 mil dormidas em Santarém, quando ainda há 3, 4 anos era pouco mais de 45 mil essas dormidas. E, portanto, em traços gerais, é a apresentação do orçamento. Reservar-me-ei depois para qualquer questão que seja colocada. Pedi à vereadora Inês que fizesse uma apresentação, fiz esta pequena apresentação num quarto de hora, se a vereadora também fazer uma apresentação, depois para os senhores vereadores colocarem as questões que assim bem desejarem. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Relativamente ao mapa pessoal para o ano 2021, conforme podemos verificar nos documentos que também acompanham o Orçamento Municipal, temos alguns dados que gostaríamos de apresentar e de explanar com maior rigor, não é rigor, com maior explicação relativamente àquilo que possa estar traduzido nos documentos que estão no orçamento. Portanto, dizer-vos que eu, em primeiro lugar, gostava de fazer uma referência relativamente ao mapa de pessoal que trazemos este ano. Portanto, este documento que nós estamos a colocar à consideração não inclui postos de trabalho novos, mas sim mantém os postos existentes no mapa do ano 2020 e estamos efetivamente a consubstanciar aquilo que dizíamos já há um ano atrás, que era há efetiva necessidade de reforçar algumas unidades de serviços orgânicos que estão em déficit em número de trabalhadores. E estão em déficit porquê? Porque os trabalhadores vão também aposentando, vão por algum motivo também transitando em termos de mobilidade entre serviços da administração pública e, portanto, há uma efetiva necessidade de reforço de alguns dos nossos serviços municipais. O documento traduz um mapa de pessoal de 958 trabalhadores, sendo que apenas 738 estão neste momento em exercícios no município, sendo que alguns, o 958, esta diferença é traduzível quer pelo número de postos de trabalho livre, quer ainda pelos que estão postos de trabalho previsionais. Portanto, já têm a previsão dos concursos que estão a decorrer na presente data. Portanto, destes 738 que estão no município, 258 estão como assistentes operacionais nos agrupamentos escolares, ou técnicos, ou assistentes técnicos nos agrupamentos escolares, o que se traduz em 480, o número de trabalhadores a prestar um serviço efetivo nos diversos serviços da autarquia. Se compararmos relativamente ao ano anterior, estamos a falar de até menos 7 trabalhadores do que no estudo que fizemos há um ano. Portanto, este decréscimo de trabalhadores que se verificou está neste momento a ser cuidado com a abertura de procedimentos concursais, com uma situação de concursos que tem estado a decorrer e que irá assim dar resposta a 54 postos de trabalho do nosso município.
Nestes 54 postos de trabalho serão 21 para assistentes operacionais, 18 para bombeiros, 12 para técnicos superiores e 3 para assistentes técnicos de diversos serviços do nosso município. Estes assistentes operacionais são não só de serviço para os resíduos urbanos e para os nossos espaços verdes, portanto, de espaço público, e que vão, assim, dar resposta a uma necessidade que também tem sido sentida e tem sido acompanhada pelo Executivo Municipal relativamente a estes serviços. Depois, relativamente aos concursos, dizer-vos que para este número de vagas nós tivemos um total de 1.754 candidaturas, foi um trabalho exaustivo, sobretudo da Divisão dos Recursos Humanos, a quem apresento obviamente também o agradecimento por todo o trabalho desenvolvido, e ao DAF, ao do Departamento de Administração e Finanças, e que, como sabemos, são concursos que vão desde engenheiro civil, engenheiro eletrotécnico, de assistente técnico da área do ambiente. Escuso de me repetir relativamente ao enunciado de todos estes concursos que estão a decorrer, são de todos os serviços municipais e vão assim dar uma resposta efetiva aos serviços que estão com maiores necessidades em termos de recursos humanos. Portanto, outros fatores que possam aqui ser também enunciados, para além do que está aqui traduzido, é que, mais uma vez, em termos do mapa de pessoal, o Executivo mantém a sua necessidade, a sua efetividade de acompanhar os serviços, não só na falta de recursos humanos que tenham, como em tudo o que são direitos dos trabalhadores, situações que nos distinguem como autarquia familiarmente responsável relativamente à adoção de políticas para apoio a estes trabalhadores, e que é, portanto, num reconhecimento por todos eles que trazemos este mapa que, como eu disse e repito, não tem a criação de novos postos de trabalho, mas tem aquilo que nós todos ambicionávamos, que era dar resposta às necessidades de cada um dos serviços municipais, com 54 novos postos de trabalho. Muito obrigada. Ao dispor de eventuais esclarecimentos. Senhor Vereador. Vereador Rui, ou algum outro vereador que queira usar a palavra? Sim. Já tenho o microfone acionado. Bom, nós queríamos fazer um ponto prévio dizendo que, de facto, ao contrário do que aconteceu o ano passado, nós este ano fomos convocados para a reunião ao abrigo do Estatuto da Oposição sobre o orçamento, mas recebemos o documento no dia da reunião e, portanto, convém deixar claro que esse documento foi recebido no dia da reunião e, nomeadamente, foi no dia em que fizemos a visita às obras. Portanto, a reunião ocorreu nesse mesmo dia à noite. De qualquer forma, julgo que mesmo que tivéssemos feito propostas, elas não seriam aceitas, aliás, tal qual como não foram aquelas que nós fizemos sobre a pandemia, em que colocámos algumas hipóteses em cima da mesa no apoio às famílias e às empresas, ou sobre os impostos, que também colocámos essa possibilidade para eventualmente alterarmos as nossas posições de voto, a saber, nomeadamente na derrama e em sede de IRS, questões que não foram aceitas. Por outro lado, as questões relacionadas, como já tínhamos falado no ano passado, relacionadas com a ex-EPC e mesmo com o próprio Presídio Militar, mantêm-se iguais e, portanto, acabam por ser situações que são adiadas ano após ano, que acabam por estar refletidas no orçamento só parcialmente e que depois vêm a ser usadas mais tarde e não com o objetivo de proceder à regularização da situação. Em resumo, este orçamento não é o orçamento que nós consideramos necessário para o Conselho. Era possível fazer mais, nomeadamente num período de pandemia em que é necessário apoiar as famílias e as empresas. Todavia, nós consideramos que estamos a viver um período difícil. É difícil não só no nosso Conselho,
mas também no país. E, portanto, ao contrário de outros, nós achamos que não se deve, nestes períodos difíceis, não se deve estar a votar contra, digamos que quem tem que governar e apresenta orçamentos convencido que está a fazer certamente o melhor. E por isso o Partido Socialista vai abster-se nesta votação relativamente a este ponto, considerando os motivos atrás expostos. Muito obrigado, Sr. Vereador. Só queria dizer o seguinte sobre essa matéria. Sr. Vereador, nós convocámos e demos na segunda-feira, como diz, os documentos, mas depois dissemos que até o domingo seguinte podiam enviar qualquer sugestão que quisesse, qualquer questão, e não chegou nenhuma, de nenhuma força partidária. Portanto, isso ficou claro nessa reunião até domingo seguinte, porque se fosse para fazer assim, tínhamos trazido o orçamento à reunião de 23 e não trouxemos. Portanto, até o dia 22 podiam ter feito isso. Sobre a derrama, explicámos, nós baixámos a derrama outra vez. Eu também fiz aqui um historial sobre a derrama que eu acho que é importante fazer. Nos últimos 24 ou 25 anos, a derrama só desceu 4 anos, 2006, 2007 e agora 2020 e 2021. Portanto, com executivos PSD. A derrama em 24 ou 25 anos nunca baixou, esteve sempre na taxa máxima no Conselho de Santarém. Portanto, como eu disse, nós temos também que manter aqui equilíbrios que não são fáceis. A questão da EPC e do presídio nós falámos, estou à espera que a entidade negocie connosco nos termos em que nós achámos e que já foi acordado e, portanto, tenho dito referidamente há pouco tempo, e algumas das situações, como eu, inclusivamente, e vi alguns deputados do Distrito até a perguntarem à Sra. Ministra da Justiça para quando o Palácio da Justiça 3 em Santarém, quando ela, em setembro de 2019, veio aqui apresentar com pouca circunstância e até hoje não avançou. Sobre a questão do apoio às famílias, nós temos, dentro daquilo que é os nossos programas e os nossos regulamentos, verbas para as famílias, e temos dito, e não tem faltado esse apoio, e elas estão reforçadas, como disse, ao nível das funções sociais do município. Mas recordo aqui uma coisa que eu acho que é importante, e sabemos as dificuldades, e eu vou reportar, vejam, aquilo que foi a análise que a Associação Nacional de Municípios faz sobre o Orçamento de Estado para 2021, em que diz que espera que sejam encontrados os meios que propiciem o ressarcimento das despesas efetivamente suportadas pelos municípios no âmbito das doenças Covid. E isto não tem sido feito. Eu vou-vos dar aqui uma coisa que é o seguinte, e nós, município de Santarém, eu acho que calhar fomos o único município que o fez, mas gostamos de cumprir regras, que foi, quando foi a prestação de contas, já fizemos uma elencagem dos gastos e aquilo que tínhamos deixado de gastar por via da pandemia. Portanto, já estamos muito acima, mais de 1 milhão de euros do que deixámos de gastar, do que o que gastámos. E recordo, comprámos PCs para as escolas, os ventiladores trouxemos aqui a semana passada, apoios aos bombeiros, apoios às juntas de freguesia, EPIs, numa série de coisas. E, portanto, e tudo isto é aquilo que tem sido complicado. Veja, nós comprámos os computadores, substituímos ao Estado, agora saiu um aviso para os computadores, disseram da CIMLT, os municípios fizeram os concursos que fizeram, portanto, de acordo com a justificação que foi, por exemplo, a esmagadora maioria dos municípios que compraram computadores, agora os computadores não caem nesse aviso. Uns porque a memória RAM é não sei o quê, outros porque o ecrã não tem as características, ou seja, fizeram aqui uma baliza, só meia dúzia de municípios é que lá podem pôr os computadores. Não sei se estou a fazer entender, o município gastou 200 e tal mil euros em computadores, gastou, não, investiu, com aquela expectativa que o governo disse, comprem, depois vamos fazer um aviso. E nós, agora, quase nenhum deles caem no aviso, e, portanto, são estas as questões que temos, e, como disse, esperamos que, efetivamente, seja através da Europa, seja através do governo, não é um orçamento fácil para ninguém, e o ano 2021, mas consigamos todos ir ao encontro daquilo que é a necessidade dos nossos municípios. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. O ponto seguinte é a Viver Santarém, tem a aprovação dos investimentos profissionais e proposta de nomeação de representante na Assembleia Geral, e depois é a aprovação da minuta do contrato de programa para o ano de 2021. O Sr. Vereador já disse que uma vota sim e outra vota que é a nomeação.
mas entretanto passo ao Dr. João Leite para fazer a apresentação, aqui uma breve apresentação do orçamento da Viver Santarém para 2021. Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser o mais breve possível e começaria por dizer que este documento, como todos sabemos, e o Presidente também já referiu, nomeadamente para a preparação do orçamento para 2021 da Câmara Municipal de Santarém, ele é assente num grau de imprevisibilidade muito grande. Portanto, aquilo que vamos ter em 2021, há aqui um grau de imprevisibilidade que é factual, mas não deixamos o Conselho de Administração de querer ambição, de no fundo ir ao encontro daquilo que também são as diretrizes da Câmara Municipal de Santarém e de planear para 2021 a concretização de um conjunto de objetivos que já tínhamos em 2021, que reforçámos em 2020, que reforçámos em 2021, com o rigor financeiro que essa ambição tem que acompanhar. Do ponto de vista genérico, destacar aqui 3, 4 números essenciais. Portanto, estamos a falar de um volume de negócios que rondam os 2.406, do ponto de vista dos gastos, do ponto de vista das receitas, 2.426, ou seja, isto implica um resultado operacional de 90.000 euros, um resultado líquido a rondar os 20.000 euros. Há aqui uma diminuição de volume de negócios que rondam os 11%, face ao orçamento que a Viver Santarém apresentou para 2020. Esta redução de 11% do volume de negócios resulta, como referi há pouco, do grau de imprevisibilidade que está assente em 2021 e de haver aqui alguma reorganização de um conjunto de eventos que estão planeados e também da própria atividade, nomeadamente do próprio parque do complexo aquático, mas destacar também aqui outros dados que são relevantes. Há uma diminuição face a 2020 nos fornecimentos e serviços externos, que rondam os 18,93%. Aqui um rigor muito grande na parte da otimização dos recursos existentes. E também outro dado que não posso, que quero aqui também salientar, que tem que ver com os gastos com depreciações e a amortização, que reflete alguma previsão de aumento do investimento que queremos e que a Câmara deseja que também que aconteça, não só nas infraestruturas do próprio complexo aquático, mas outras infraestruturas que possam dar dinâmica e uma nova resposta e novas áreas de negócios à Viver Santarém. Importante referir que relativamente ao financiamento, isto é um dado também muito importante, embora esteja no ponto do contrato de programa, mas o contrato de programa está também aqui adjacente a este orçamento para 2021, mas não poderia deixar de reforçar que o contrato de programa que vamos votar de seguida, que a Câmara Municipal irá votar, ele representa apenas 14,37% do volume de negócios da Viver Santarém, ou seja, 348.000 euros. Isto quer dizer que, para além de estarmos muito abaixo daquilo que a lei permitia, evidencia uma autonomia financeira que é relevante, que é importante e uma vontade muito grande de fazer acontecer, dando um sinal importante à Câmara de exigir um esforço menor do que aquilo que a lei podia permitir. E isto é um dado bastante relevante. Reforço que 14,37% é o peso que o contrato de programa implica no volume global de negócios da Viver Santarém. Este documento que está a ser apreciado pela Câmara Municipal e que virá um representante do Executivo depois à Assembleia Geral da Viver Santarém, implica, para além destes números, e mais aqui 2, 3 minutos, uma apresentação de um conjunto de atividades que são relevantes para o nosso território e que vão em encontro daquilo que também é definido pelo Sr. Presidente e restante Executivo, que é de darmos a Santarém a dinâmica necessária, a projeção e o reforço da sua capitalidade a nível regional e nacional. E há eventos que, apesar do grau de incerteza que estamos a viver, que não queremos deixar de realizar em 2021 e, no fundo, ir ao encontro daquilo que também já foi 2020. Nós não somos de ficar de braços cruzados. Seria mais fácil, como o Presidente tem referido e muito bem, em muitas circunstâncias, ter dito não vamos fazer acontecer, mas este documento espelha também a ambição de, apesar de estarmos a viver este momento muito difícil, de queremos fazer acontecer. E grande parte das iniciativas que estão aqui no plano de atividades, elas estão a ser projetadas, muitas delas principalmente no primeiro semestre, para que possam acontecer mediante as regras que estão atualmente em vigor. Dou destaque, por exemplo, aquilo que fizemos acontecer com o evento Sabores e Saberes, que foi dentro daquilo que eram as indicações e as regras estipuladas pela DGS, muito daquilo que está a ser projetado para 2021 vai em encontro desse rigor. E todo o programa que o Sr. Presidente apresentou, e eu próprio, no início de 2020, que foi prorrogado até dezembro de 2021, ele está desplanado neste documento e que diz respeito àquilo que é marcante,
e que nós estamos a viver, que é a celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia. Existe neste documento um conjunto de atividades que estão aqui apresentadas, de janeiro a dezembro de 2021, que vão ser uma realidade. Muitas delas vão ter que se adaptar consoante a evolução da situação de pandemia, mas é para nós um motivo de orgulho que também o gesto e a intenção que tivemos ao longo de 2020 de querer realizar muitos dos eventos foi para que aqueles que acreditam na Viver Santarém, nomeadamente parceiros privados, possam perceber que fomos capazes de fazer acontecer neste momento difícil e que estamos prontos para fazer acontecer 2021, e muitos desses parceiros privados não desistiram de nós, pelo contrário, estão presentes e reforçaram o seu apoio e vontade de serem parceiros em 2021 neste vasto programa de atividades que está no documento relativamente à celebração dos 40 anos do Festival Nacional de Gastronomia, mas também atividades no âmbito daquilo que é outro foco da empresa municipal, que tem que ver com a promoção da prática desportiva, com a manutenção das instalações e infraestruturas e com a promoção de eventos e iniciativas neste âmbito. E aqui dou destaque ao evento que foi apresentado pela Sra. Vereadora do Desporto e eu próprio há muito pouco tempo, que diz respeito, por exemplo, é um exemplo que quero aqui destacar, que tem que ver com a Santarém Virtual Race, que tem como objetivo a valorização do património, a valorização do espaço público, a promoção da prática desportiva e a promoção e a celebração da gastronomia. É um evento também adequado às atuais circunstâncias e que tem este foco essencial de fazer acontecer, de fazer enaltecer o nosso território e o nosso concelho. E este documento é tudo isto. Muito obrigado. Sr. Vereador. Sim, eu gostava de colocar algumas questões genéricas antes de me pronunciar, e gostava de perguntar sobre o complexo turístico e, nomeadamente, aquilo que vem escrito no vosso plano sobre o parque de campismo, autocaravanismo e bungalows. Gostava de ter mais pormenores sobre esta matéria. Sr. Presidente. Sr. Vereador, é dizer que eu falei, essa parte, ou seja, os fundos nossos, é uma parceria, vamos chamar assim, entre o município e a Viver Santarém. Uma parte está no nosso orçamento municipal e, portanto, temos os fundos comunitários e a obra estaremos para lançar o concurso. Estamos só à espera que nos entreguem o projeto de execução para lançarmos a empreitada. Pronto, mas é que, como o Sr. Presidente da Viver Santarém fez questão de referir que, a propósito do contrato de programa, que havia uma transferência inferior e, portanto, que era muito menos do que aquilo que a lei determina, é preciso dizer que a Câmara tem sido, digamos que, tem feito um esforço significativo para acompanhar aquilo que são as atividades da Viver Santarém. Portanto, eu não gosto muito de ouvir dizer que a Câmara fica aquém do que a lei exige, porque, na verdade, nos últimos tempos, e pelo menos nomeadamente neste mandato, a Câmara tem feito um esforço para que a Viver Santarém consiga manter-se minimamente dentro dos eixos financeiros que deve manter. E por isso eu gostava dessa explicação, e por isso referi aqui este aspecto. Deixa-me só ter aqui uma nota que eu acho também importante, que do ponto de vista daquilo que é algumas das limitações que existem com empresas municipais, por exemplo, as da cultura tiveram uma abrangência legal que lhes permite todo tipo de atividade, enquanto que as da índole da Viver Santarém, infelizmente, ainda têm aqui alguns partilhos que não lhe permitem ter a agilidade que outras têm. Mas eu, de qualquer forma, gostava de ter mais pormenores sobre qual é a previsão relativamente ao desenvolvimento desta questão dos bungalows e do parque de campismo e caravanismo. Posso, Sr. Presidente? Pode, sim. Sr. Vereador, relativamente ao primeiro aspecto, tal como o Sr. Presidente referiu, o projeto está dividido entre duas fases. A primeira fase diz respeito à construção do parque de caravanismo, e ele, para que, a nível de fundos comunitários, pudesse ter uma componente financiada a fundo perdido, ele foi candidatado pela Câmara Municipal e, portanto, é a Câmara Municipal que candidata o projeto de caravanismo a fundos comunitários. Já foi aprovado. Neste momento, a Câmara está a desenvolver os projetos de execução. Vai-se lançar o concurso
E tal como o Sr. Presidente referiu, prevê-se que durante o primeiro trimestre possa dar início, o primeiro semestre, à intervenção física aqui no espaço da construção do Parque de Caravanismo. A segunda fase diz respeito à construção dos bengalôs e do Parque Campismo e está neste momento a Viver Santarém, junto de diversas entidades, nomeadamente o Turismo de Portugal, a tentar financiamento para que possa ver executada essa segunda fase de um projeto global que tem como objetivo, como o Sr. Vereador e o Sr. Presidente também tem esse objetivo de fixar pessoas no nosso território, nomeadamente nestes 3 meses em que vemos 160.000 pessoas a frequentar o nosso concelho, que possam pernoitar, usufruir do nosso espaço público e visitar o nosso comércio, o nosso centro histórico, e depois termos aqui mais essa área de negócio na Viver Santarém. E, portanto, ele está dividido em 2 fases, e a primeira, como referi, e a segunda irá-se dar início quando tivermos também a possibilidade de ter aqui apoio financeiro através de entidades nacionais. Relativamente ao aspecto do contrato de programa, o Sr. Vereador pode ter percebido mal as minhas palavras, eu não disse que a lei exige, a lei possibilita que a percentagem de financiamento da Câmara Municipal possa ser muito maior do que aquilo que é hoje. Isso é um dado importante para todos nós, porque é um objetivo da Viver Santarém poder, e foi isso também que o Sr. Presidente me desafiou ao atual Conselho de Administração quando iniciámos funções, é que pudéssemos, do ponto de vista da gestão, aumentar esse grau de autonomia face ao município. Eu irei estar sempre cada vez mais satisfeito no futuro se disser que esta percentagem é ainda menor. Isso quer dizer que a Viver Santarém criou áreas de negócio diferenciadas que obrigam a um esforço financeiro menor por parte do município. Isso foi o que eu quis dizer. Portanto, isso é um dado importante para todos nós, dizer que estamos aquém daquilo que a lei possibilita. É uma vantagem que o que estou a dizer, por outras palavras, é que existe um esforço por parte dos contribuintes do Concelho de Santarém menor abaixo daquilo que a lei possibilitava. E isso é um dado importante e a tendência é que no futuro, esquecendo a situação de pandemia, essa situação possa ser obviamente melhorada. Agora é evidente que a Viver Santarém, os funcionários e nós todos sabemos que num ano como este, em que o próprio Executivo obriga, através da indicação da DGS, a uma redução de lotação do complexo aquático e outras medidas que foram tomadas, onde existiu, obviamente, uma diminuição grande de receita, o peso da Câmara no ano 2020, do que diz respeito ao apoio, é bastante importante e nós, o Conselho de Administração, o Universo Viver Santarém, reconhece, obviamente, esse aspecto. Muito bem, eu só queria dizer que, portanto, obviamente que, enfim, posso ter sido eu que percebi mal, mas assim ficámos todos clarificados. No entanto, é preciso dizer que é da responsabilidade do Conselho de Administração o cálculo do valor de indemnização compensatória, portanto, e de acordo com o respectivo contrato e os pressupostos que estão subjacentes. Importa, no entanto, enquanto vereador da Câmara Municipal, dizer que acho que a Câmara tem feito um esforço que não pode deixar de ser, e cá está a questão do Parque de Caravanismo como exemplo, mas haveria outros exemplos que eu poderia dar. De qualquer forma, o importante é que, digamos que aquilo que tem afetado as receitas do parque possa rapidamente desaparecer e, por outro lado, digamos que a Viver Santarém consiga realizar as suas responsabilidades, nomeadamente aquelas que se prendem com áreas relacionadas com a manutenção, que não têm fundos comunitários e que são extremamente importantes para a durabilidade dos equipamentos que estão sob sob gestão e sob sua responsabilidade. E, portanto, para já era só isso, Sr. Presidente. E, portanto, muito obrigado. Dizer que, relativamente a este ponto, o Partido Socialista também se vai abster. Muito bem. Ponto 2. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 3. É a proposta de aprovação do contrato. Quem vota contra, quem se abstém... Não, Sr. Presidente, desculpe lá. Este ponto 2 tinha 2 pontos. E nós gostaríamos de que eles fossem votados... Em separado. Em separado. Tudo bem, então, pronto. Então, a abstenção e o outro que é a proposta de nomeação da representante na Assembleia Geral para a Votação dos Orçamentos Nacionais de 2021. Nós estamos a favor. Muito bem, voto a favor da representação. Ponto 3. Viver Santarém, desporto, já se falou também aqui no minuto do contrato de programa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Não. Nós no contrato de programa votamos a favor, Sr. Presidente. Então pronto. Então, sim, senhora. Então, votam a favor. Aprovado o ponto 3, que neste caso passa a 4. Não, pode ser ponto 3, não sei. Como na ordem de trabalhos que eu tenho,
o ponto 2 tinha 2 pontos. Tinha um 2.1 e um 2.2. Tudo bem. E, portanto, este é o ponto 3. Mas essa nomeação, a abstenção A abstenção na aprovação dos instrumentos favoravelmente favoravelmente a nomeação da vereadora Cristina Casanova para representante da Assembleia Geral, e votamos favoravelmente a minuta do contrato para o ano 2021. Muito bem. Já está, essas situações já estavam feitas. Portanto, é o reafirmar disso mesmo. Ponto agora 5, empresa Águas de Santarém, a plano de atividade e orçamento para o ano 2021, também o Dr. Ramiro Matos, fazer uma breve apresentação, depois as questões dos senhores vereadores. Ora, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Estão a ouvir-me bem? Eu estou. Okay. Sim, estamos a ouvir. Eu peço desculpa, eu estou de máscara porque nós estamos aqui na sala de reuniões das Águas de Santarém. Temos aqui connosco os diretores das direções e dos departamentos das águas, estão aqui connosco. Temos estado a assistir aqui à reunião de Câmara e, portanto, também para que o orçamento é de todos eles, é de todos nós e, portanto, entendemos por bem também haver aqui esta participação nesta reunião e caso se entenda haver alguma questão a colocar e, portanto, estamos aqui todos, estamos a cumprir com as regras da Direção-Geral de Saúde, para além do Conselho de Administração, estão também, então, esses diretores. Bem, o orçamento para 2021 das Águas de Santarém não difere daquilo que o Sr. Presidente e o Dr. João Leite referiram relativamente ao município e relativamente à Viver Santarém. Vivemos tempos de incerteza e se, ainda há pouco dizia, quando foi elaborado o orçamento de 2020, foi numa altura em que estava tudo normal. E depois veio, durante o ano 2020, a sofrer aqui um abalo muito grande e que naturalmente tem repercussões nos documentos contabilísticos e também previsionais, quer das empresas municipais, quer do município. Agora estamos numa situação invertida, estamos em plena pandemia e estamos com a incerteza de até quando é que ela durará, mas também não será pelos relatos de hoje sobre as vacinas, os relatos divergentes, que acho que conseguiremos ter essa certeza. Acho que ninguém consegue ter certezas de como é que pode correr o ano 2021. De qualquer forma, dizer que a empresa e o Conselho de Administração das Águas de Santarém estará naturalmente e durante o ano de 2021 disponível para, em conjunto com o seu acionista, a Câmara Municipal, para poder ajudar as famílias e também as empresas. E também, naturalmente, o setor não lucrativo. Dizer que em 2020 o resultado das isenções e reduções que nós viemos a propor e a serem aprovados pelo município de Santarém ascendem a cerca de 500 mil euros, ou seja, isto representou no ano de 2020 uma redução da nossa receita prevista de cerca de 500 mil euros. E dizer, como em jeito de introdução, que estaremos disponíveis e temos que estar disponíveis, porque acho que é também essa a nossa função, para em 2021, e caso se mantenha este estado, para podermos continuar a propor esses apoios. O ano de 2021, nas Águas de Santarém, apesar desta incerteza, é um ano de desafios, é um ano, sobretudo, de procurar eficiência energética, eficiência ao nível da redução das perdas de água e também um ano de investimento, porque o nosso investimento previsto para 2021 cresce cerca de 18%, portanto temos uma previsão de cerca de 4,2 milhões de euros de investimento, que representa um crescimento de cerca de 18% face ao ano de 2020. Vamos também renovar e o combate às perdas passa naturalmente por um conjunto de situações, desde a própria substituição de contadores, os contadores parados ou com problemas não leem e, portanto, reduz a perda, porque não é faturada, a perda de água é a diferença, é o diferencial entre a água aduzida e a água faturada, em termos globais, e esse combate às perdas também passará, naturalmente, por uma maior fiscalização, pela substituição de contadores e numa grande aposta que vamos fazer ao nível da prestação de serviços de aumentar
essa prestação de serviços de privados que fazem detecção de fugas e de perdas de água, a par com aquilo que já é feito pelos nossos serviços, nomeadamente ao nível das ligações ilegais e também da detecção de perdas. Temos também uma conclusão no ano de 2021 de uma última candidatura ainda em vigor, ainda a ser executada do POSEUR. É uma candidatura total de 2,4 milhões, em que parcialmente já foi executada em 2020. No entanto, a própria pandemia também acabou por empurrar um pouco a execução física e financeira desta empreitada para o ano de 2021. Vamos fazer, e dos 4,2 milhões, mais de 80% ou mais de 85% destes investimentos são ao nível do abastecimento de água e o restante nas águas residuais. Naturalmente que temos que ir sempre substituindo quilómetros de redes, nomeadamente de abastecimento de água, e é isso naturalmente que vamos continuar a fazer. Aqui deixar um registro que acho que é muito importante para nós, é importante para todos, por uma razão até de transparência, dizer que estes investimentos ao nível das intervenções e das remodelações de redes e condutas são sempre feitos por proposta técnica. Não tem aqui qualquer critério discricionário de gestão e, portanto, nós fazemos os investimentos de acordo com critérios técnicos. E esses critérios técnicos passam naturalmente por duas grandes ordens de critérios. O primeiro é a vetustez das redes e, portanto, uma rede onde existem maiores ocorrências de problemas são redes que necessitam de uma intervenção prioritária. E, em segundo lugar, também a compatibilização dos investimentos e das nossas obras ao nível das águas e do saneamento com o município e, portanto, temos um conjunto de intervenções nos locais onde o município também está a fazer intervenções de requalificação urbana. Temos também uma questão que se prende com o seguinte e que referimos isto nos documentos previsionais e que é uma questão muito cara para nós e que tem que ver com a questão da remodelação da ETAR de Santarém. Nós não conseguimos ainda incluir este investimento no orçamento e aquilo que nós prevemos é que, muito possivelmente, durante o ano 2021, e em função também da consolidação destas incertezas que agora se verificam, tencionamos poder abrir essa empreitada ainda no ano de 2021, depois de cumpridos um conjunto de pressupostos, para tal teremos que fazer uma revisão ao orçamento. Entendemos não estar neste momento a fazer essa previsão porque, e vou-vos dar a razão, o projeto para a remodelação da ETAR é um projeto já com alguns anos e agora, quando fomos para finalizar esta questão, até porque temos ainda uma réstia de esperança de poder, em sede de overbooking de candidaturas do POSEUR, portanto, ainda neste quadro, podermos candidatar, nem que seja uma fase da ETAR, mas tínhamos um projeto que careceu de atualização e que neste momento ainda está em atualização. E porquê? Em função do dimensionamento da ETAR e consultada a APA obrigou-nos a que esse projeto pudesse prever outros dois parâmetros que neste momento não são medidos e, como tal, a ETAR não está preparada para tratar esses dois parâmetros. E, portanto, tivemos que fazer uma remodelação, que ainda está a ser feita uma remodelação de projeto. Para ter uma noção, nós tínhamos um projeto já com alguma desatualização de cerca de 7 milhões de euros para a ETAR, para a remodelação da ETAR de Santarém. Só a previsão deste delta de acrescento que temos que colocar para estes dois parâmetros soma mais 1.500.000 euros e, portanto, achamos até que com a remodelação, com a reformulação, a revisão total do projeto, ele possa vir a ascender a cerca de 10 milhões de euros. E, portanto, estamos neste momento a criar todas as condições. Claro que vamos privilegiar o financiamento comunitário, mas o Conselho de Administração já deliberou, aliás, com conversa também com o Sr. Presidente da Câmara, que caso tenhamos
o projeto todo concluído, um projeto para esta remodelação, que tem que ser um projeto também de utilização e de viabilização a médio e longo prazo, porque o METAR tem alguns anos de longevidade. E se, mesmo que não existam fundos comunitários logo, nós vamos avançar com o investimento, vamos recorrer a financiamento bancário e depois poder candidatar este investimento, que aliás já o sinalizamos à CCDR do Alentejo, agora quando nos foi pedido por via da CIM-LT. Dizer que, como sabem, nós fizemos uma alteração ao tarifário, propusemos uma alteração ao tarifário que foi aprovada pela Câmara, salvo erro por unanimidade, e como tal, essa alteração também, ela própria, fundamentada numa ajuda às famílias e às empresas e às IPSS do nosso concelho, que vai naturalmente ter algum impacto algum impacto na nossa receita, nos nossos proveitos, mas que nós pretendemos contrabalançar com outros proveitos que prevemos ao nível do orçamento. Também dizer que este orçamento permite, posso dizer com alguma tranquilidade, que o contrato de gestão delegada, que nas próximas semanas iremos submeter ao município para aprovação, cumpre com os critérios que são estabelecidos pela ERSAR, nomeadamente conseguimos, através deste orçamento, ter um equilíbrio entre os centros de custos de abastecimento de água e águas residuais, ou seja, os centros de custos serem autossuficientes na relação proveito-custo. Dizer, por último, que vamos ter, e isto está espelhado no orçamento, vamos ter uma redistribuição ao nível dos fornecimentos e serviços externos. Temos muitos projetos para avançar e projetos em curso. Temos fornecimentos e serviços externos que não foram, por força da pandemia, contratados, os procedimentos não foram iniciados no ano 2020 e terão que ser naturalmente em 2021, e vamos apostar, como já disse, na detecção de perdas, e estamos neste momento a fazer um processo de recertificação. Como sabem, as certificações têm um prazo de validade de 3 anos e, portanto, estamos neste momento, 2021 vai ser um ano de recertificação para as águas de Santarém e, naturalmente, que isso também traz os inerentes custos. Temos, pois, um orçamento, na casa dos 9,5 milhões de euros, dos quais 4,2 em investimento, e, portanto, é isto que submetemos à vossa apreciação, ficando disponíveis para alguma dúvida que possa surgir. Obrigado. Aos senhores vereadores, alguma questão, Sr. Vereador Rui Barreiro? Senhor Presidente, senhores administradores das águas, eu queria só um esclarecimento simples. Na questão do pessoal ao serviço, verifica-se que há uma passagem da Direção-Geral, passam de 5 para 6, da Direção Administrativa e Financeira, face ao Orçamento de 2020, passam de 13 para 15, e na Direção de Operações passa de 68 para 70. Isto é o quê? Eu depois também gostava de colocar uma questão. Sr. Vereador José Augusto, coloque já as questões todas, depois o Dr. Ramiro responderá. Boa tarde a todos. A minha questão tem a ver com o seguinte. Aqui no relatório, na questão da eletricidade, na página 26, há aqui um valor para 2020 de 1.370.000 e para 2021 1.035.000. Dizem aqui, na rúbrica de eletricidade, para o valor apurado da conta, foi tendo em linha de conta o aumento proposto pela ERSE, bem como uma previsão para as variações decorrentes das condições climatéricas que, em períodos de fraca pluviosidade, acarretam mais horas de funcionamento. Por outro lado, está previsto venderem mais água.
A minha questão vai no sentido de saber, vendem mais água, gastam menos eletricidade, há aqui um erro, o que é que se passa? Eu gostava desta questão esclarecida. E depois queria contrapor mediante a resposta. Muito bem. Sr. Presidente, com a sua permissão, dizer o seguinte. Sim, já passei a palavra ao Sr. Dr. Ramiro, faça o favor de... Muito obrigado. Bem, relativamente ao pessoal, nós temos necessidades constantes, seja por baixas de funcionários, seja por aposentações, seja por reestruturações, e, portanto, aquilo que existe e aquilo que está aqui espelhado, e se olharem para os números globais, há uma manutenção, acho que há uma pessoa a mais apenas prevista na diferença entre 2020 e 2021, e até uma manutenção ou até uma redução ao nível do valor de pessoal. E, portanto, isto são meras reorganizações, que não se prevê ter impacto nem ao nível do número, nem ao nível do valor das remunerações. Relativamente à eletricidade, efetivamente, os números estão corretos e isto tem que ver com, essencialmente, duas questões. Uma primeira, porque foi alterado o fornecedor de energia e, portanto, neste momento estamos a adquirir a energia a um preço mais barato, substancialmente mais barato. Depois dizer também que há uma previsão, conforme nós referimos nos documentos, de que vamos apostar na eficiência energética e queremos introduzir em tudo aquilo que sejam obras nos equipamentos. Portanto, quando nós renovamos equipamentos, os equipamentos são mais eficientes do ponto de vista energético e também, quer no projeto da ETAR, quer noutros pequenos projetos, estamos a incluir componentes de eficiência energética, mas dizer que no ano de 2020 e fazendo uma projeção dentro da possibilidade que existe de fazer projeções, porque, como sabemos, a eletricidade numa empresa destas está dependente de um conjunto de fatores, o gasto de eletricidade, mas a nossa projeção é que, efetivamente, o valor que nós prevemos para 2021 é muito semelhante àquele que nós prevemos fechar o ano de 2020. Porquê? Porque já tem efeito numa boa parte do ano ou no ano todo a alteração que foi feita ao nível da empresa fornecedora. Ao nível da questão da maior venda de água, bem, não é necessariamente uma verdade, digamos, se me permite pôr desta forma, nós prevemos mais proveitos. A venda de água, naturalmente, tem sempre, prevemos anualmente um aumento residual, um aumento previsível, porque estamos efetivamente a fazer mais contratos e encerramos o ano de 2020 com mais contratos do que os que tínhamos em janeiro, ou no final do ano de 2019. No entanto, há aqui questões que têm que ser referidas e que são importantes, nomeadamente nós temos vindo nos últimos meses a estabelecer contactos com o município de Santarém, uma vez que por força da legislação aplicável ao setor e de acordo com o parecer que foi solicitado à ERSAR, os pluviais devem de ser assegurados pelo município, ou seja, o centro de custos, digamos, pluviais, deve ser assegurado pelo município, o que não acontecia até aqui, e quer no orçamento do município, quer no orçamento das Águas de Santarém, está prevista uma verba para este efeito, até porque nós temos que fazer o tal equilíbrio ao nível do contrato de gestão delegada, porque é uma imposição da ERSAR e, portanto, estamos cada vez mais a tentar cumprir com todos estes parâmetros e estas exigências da ERSAR. Posso? Pode, sim, Sr. Vereador. Estas exigências das entidades, e na próxima reunião também já pedi, por causa das questões relativamente com a RSTJ, RES e TEJ, para que a entidade que apresentou o estudo
relativamente àquilo que vai ser o aumento tarifário, venha à nossa reunião de executivo. Sr. Vereador, faça o favor. Eu não fiquei esclarecido com a resposta do Dr. Ramiro Matos. Na página 25 do documento, diz o último parágrafo o seguinte: os gastos com pessoal apresentam estabilidade face ao ano anterior, não se prevendo alterações no número de trabalhadores. Portanto, isto é taxativo. É o que está aqui escrito. Não está escrito outra coisa. Está aqui escrito isto. E, portanto, apresenta estabilidade e não se prevê alteração no número de trabalhadores. Depois, no quadro que apresentam, digamos que o resumo, na página 28, julgo eu, na página 28, é o quadro 6, gastos com pessoal, diz, direção-geral, de facto, passa de 5 para 6, e eu gostava de saber qual é o que é que acontece aqui nesta direção-geral, portanto, o que é que vai acontecer, que há alguma alteração do organograma, ou enfim, o que é que isto leva a que haja mais uma pessoa. Direção administrativa e financeira de 13 para 15 e direção de operações de 68 para 70. Ao contrário do que diz o Dr. Ramiro Matos, a diferença, se este quadro estiver certo, a diferença é que no orçamento de 2020, total pessoal 123, no orçamento de 2021, total pessoal 125. E, portanto, a diferença, porque há aqui uma redução no departamento comercial, que passa de 31 para 28, e, portanto, há uma diferença de 2 trabalhadores. Mas, de qualquer forma, seja 1, seja 2 ou seja 3, no total, isto não se coaduna com aquilo que é escrito na página 25, onde se diz que não há alteração no número de trabalhadores. Muito bem, Sr. Vereador. Sr. Matos. Uma coisa é o número de trabalhadores previstos no orçamento. Outra coisa é o número de trabalhadores existentes ao final do ano de 2020. E aquilo que se diz no texto do orçamento é precisamente que se mantém, ou seja, não se prevê, face ao momento atual, um aumento ao nível dos trabalhadores. Eu não lhe sei concretizar ao certo o que aqui está, porque se reparar, se nós atualmente temos 125 trabalhadores e vamos manter os 125 trabalhadores, mas se vir rúbrica por rúbrica, as alterações são significativas e o total não mexe, ou seja, nós temos muitas mobilidades internas. Nós temos pessoas que, por incapacidade, por exemplo, não podem estar a trabalhar no departamento operacional e podem estar a trabalhar no departamento financeiro, por exemplo. E, portanto, nós temos, se vir os movimentos que existem e a diferença dos dois quadros, tem, em cada uma das rúbricas, tem movimento em praticamente todos, exceto na administração. E, portanto, todos os outros têm essa movimentação, mas o que lhe posso dizer é que estava previsto no orçamento de 2020 123 pessoas, vamos terminar o ano com 125 e para 2021 vamos manter essas 125 pessoas, ou seja, as mobilidades internas ocorrem com muita frequência na nossa empresa. Não sei se respondi à sua questão. Bem, Sr. Vereador, mais alguma questão? Podemos passar à votação? Posso só colocar uma... Vereador José Augusto. Pronto, a questão da eletricidade, eu tinha esperança que houvesse algum investimento em energias renováveis e tornar a empresa autossustentável, pelo que eu sugeria que no próximo, até porque o Grupo Águas de Portugal o tem feito, há candidaturas do PO-CEUR para este tipo de investimentos. A própria EPAL vai ser autossustentável energeticamente em 2025 e era uma boa forma de reduzir a rúbrica eletricidade. Sr. Vereador, sobre isso, e agradecendo... Sr. Presidente, só dar uma última nota sobre este tema e dizer que nós estamos a iniciar um processo de autossustentabilidade energética. Se virem, foi uma coisa que me chocou bastante o peso que a energia elétrica tem no orçamento das Águas de Santarém e nós estamos a iniciar precisamente um processo de autossustentabilidade energética. Inclusivamente prevemos esse projeto para financiamento comunitário já nas fichas que enviámos há 2 semanas para a Comunidade Intermunicipal da Alzíria do Tejo e que prevemos um investimento na ordem de 1.500.000 euros nos próximos anos para este projeto de autossustentabilidade energética.
Então permitam-me que nos objetivos estratégicos da empresa reduzir as perdas de água, reduzir o consumo de energia elétrica e, a seguir, caminhar para a autossustentabilidade energética, que falta aqui. Com certeza. Está dentro do conceito de eficiência, Sr. Vereador. É o conceito de eficiência que está lá no texto. Há uma outra coisa que também acho que era importante de referir, e já que se falou aqui no POCUR, e as coisas, infelizmente, eu gosto de dar estas notas, e mais porque os jornalistas depois vão ver estas matérias, eu acho que é importante, e hoje até temos, como disse, um jornalista a assistir à nossa reunião, que qual é o facto... Qual é o jornal, Sr. Presidente? A Lusa. Okay, obrigado. A Lusa estava hoje na reunião, mas nós, como sabem, enviamos a gravação da reunião para os órgãos de comunicação social. Dizer que eu acho que temos que referir que é, e corrija-me, Dr. Ramiro, se assim não for, que é o facto, por exemplo, do POCUR, muitas vezes as candidaturas só podemos apresentar candidaturas ao POCUR quando já estamos em cumprimento de parâmetros. E, portanto, em algumas matérias, o Sr. Vereador não está a dizer que a cabeça, mas é assim, já nos foi dito que em algumas matérias. Portanto, que é uma situação que, infelizmente, espero que o próximo quadro comunitário venha a alterar algumas destas questões que são importantes. Realmente que, quando se fala em muito dinheiro, que o dinheiro apareça mesmo ao nível do POCUR, porque ainda há muito para fazer nestas áreas e que, como eu costumo dizer, que os governos legislem através de entidades reguladoras, mas que depois também vejam outra parte se conseguem, do ponto de vista, criar as linhas de financiamento para fazer o equilíbrio entre as duas partes. Sr. Presidente, se permite só corroborar isso que dizer-vos que numa conferência telefónica que tive com a doutora Helena Pinheiro de Azevedo, a diretora do POCUR, em que me foi dito precisamente o que o Sr. Presidente disse, ou seja, quando eu lhe falei do projeto de ETAR, a primeira coisa que ela me referiu foi: então, mas estão a incumprir com os parâmetros? Por agora não estamos, mas brevemente vamos estar. Pois, se estivessem a incumprir, havia linhas específicas para isso e ainda conseguiríamos encaixar. Assim como não estão a incumprir, bem, vamos tentar agora no overbooking, mas não consigo vincular-me com esse financiamento, naturalmente, que nós percebemos. A verdade é que, por força do aumento dos habitantes equivalentes que a nossa ETAR neste momento tem, por força do elevado número de anos que também já acusa, e pelo facto de termos que, por força da APA, fazer o controle ao fósforo e ao azoto, vamos ter que fazer investimentos avultadíssimos e, neste momento, não temos ainda previsão de poder haver financiamento comunitário para este efeito. Muito bem, passando à votação... Sr. Presidente, desculpe lá, deixe-me só colocar só duas questões simples. Há bocado estava a falar que alguém estava a abanar com a cabeça, não sei a que é que se estava a referir. Portanto, não. O vereador Zé Augusto estava a dizer que não. Eu estava a dizer que sim, não era o vereador. Era o vereador Zé Augusto estava a dizer que não. Estou-lhe a dizer que sim, porque é isso que nos têm dito. Portanto, com o incumprimento dos parâmetros, imediatamente passamos um patamar e conseguem arranjar fundos. É mau, é que se chega ao nível de questões do saneamento, ter que incumprir para que haja linhas de financiamento. Estou completamente de acordo com essa posição. Eu acho que não faz sentido nenhum que se tenha que incumprir para se arranjar financiamento. Aliás, devia até premiar-se os cumpridores que a tempo e horas tentam encontrar soluções para não entrar em incumprimento. E, portanto, se assim é, não me parece nada razoável, antes pelo contrário, eu acho que é pouco razoável e julgo que deve ser feito um esforço, quer do município, quer das Águas de Santarém, no sentido de encontrar soluções financeiras para que não tenha que entrar em incumprimento e consiga fazer as obras que são necessárias já há algum tempo, diga-se em abono da verdade, já há algum tempo. De qualquer forma, a minha pergunta que eu queria colocar antes de passarmos à votação prende-se com o estudo que está a ser feito pela empresa Pitagórica, encomendado pelas Águas de Santarém, a propósito de várias matérias, nomeadamente níveis de satisfação, mas também sobre a campanha, ou pelo menos a propósito da campanha das águas, da utilização de água engarrafada, e portanto eu gostava de saber, enfim, quando é que isso foi decidido e quais é que são os objetivos deste estudo que a empresa Pitagórica está a desenvolver. Sr. Vereador. Eu estava a abanar a cabeça, não era na questão dos incumprimentos, estava a dizer, na questão da eficiência energética não é preciso
reportar em incumprimento, digamos assim, que não há incumprimento. Não, mas não estamos a reportar à eficiência energética, estamos a reportar, eu estava a referir-me que era a questão do saneamento e os parâmetros. E o Sr. Vereador sabe isso, trabalha numa área que sabe que é assim. Sim, só para ter uma ideia, inclusive na remodelação e na eficiência dos edifícios, o POCU comparticipou com 50% as obras da sede da EPAL. Portanto, está aqui um manancial para explorar de investimentos nesse sentido. Quanto ao resto, não sei. Muito bem, muito obrigado. Dr. Ramiro Matos. Sr. Presidente, bem, respondendo à questão do Sr. Vereador Rui Barreiro, dizer que nós abrimos um procedimento que foi efetivamente ganho por a empresa de estudos de mercado Pitagórica e que estão a fazer um estudo que é feito anualmente pelas Águas de Santarém, umas vezes internamente, outras vezes externamente. Este ano, e que é obrigatório pela ERSAR, ou seja, nós temos que cumprir, por força da legislação, temos que apresentar a evolução dos índices de satisfação dos nossos consumidores. E, portanto, este ano foi decidido fazer externamente, como aliás já tinha sido há cerca de 2 anos, salvo erro, e há 5 ou 6 anos atrás, ou seja, para podermos ter uma evolução de um conjunto de indicadores que são obrigatórios pela ERSAR e onde, naturalmente, aproveitamos para juntar alguns indicadores que têm que ver com qual é que é o grau de satisfação da população no tempo agora de pandemia, também o grau de conhecimento da campanha da Águas, da nova água, e que se destina precisamente a esse efeito. Nós não tínhamos meios este ano para fazer o estudo internamente por 2 razões, que eu passo a explicar. Em primeiro lugar, porque a doutora Filomena Pereira, que é responsável e tem sido a responsável por essa área, ficou de baixa logo no final do verão e que só retomou o serviço agora esta semana. E, portanto, era ela que habitualmente conduzia essa matéria. Em segundo lugar, nós detectámos que tínhamos problemas ao nível da proteção de dados e tivemos que fazer um levantamento exaustivo porque não tínhamos algumas das autorizações legais que são necessárias para fazer contactos por e-mail e por telefone com os nossos consumidores fora daquilo que é o contrato de prestação de serviços. E, portanto, até foi uma contratação que teve que ser feita com, digamos, bastante diligência e urgência, porque tínhamos estes 2 constrangimentos que não o podíamos fazer internamente e precisamos desse estudo para entregar na ERSAR e também, naturalmente, para nos dar alguns elementos para o contrato de gestão delegada que contamos remeter à Câmara Municipal ou no final ainda deste mês ou já no início do próximo mês de janeiro. Muito bem, Dr. Ramiro, muito obrigado. Passando à votação, quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado. O Partido Socialista abstém-se. Com a abstenção do Partido Socialista. Está terminada a nossa reunião extraordinária.